A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 8, que traz como título A Sobriedade na Obra de Deus. Essa lição é uma lição que faz parte aí da revista da CPAD, do terceiro trimestre do ano 2018, que estamos estudando sobre o livro de Levítico. E nós já estudamos o capítulo 10 de Levítico na aula anterior. Agora nós vamos continuar o capítulo 10 dentro de uma parte específica do capítulo 10 de Levítico, onde vai falar aqui do uso do vinho, né, principalmente para quem está na frente da obra do Senhor, fazendo, né, o trabalho como obreiro. Vale ressaltar que dentro do contexto de Levítico, né, nós estamos estudando ainda sobre Nadab e Abiú. Então nós vamos estudar tudo dentro desse contexto, a questão do vinho e, claro, tirar aplicações aqui para a vida não somente dos obreiros dos dias de hoje, mas também dos crentes como um todo. Né? Quais são as consequências e os riscos do uso do álcool, né? De quem gosta de tomar, ingerir alguma bebida alcoólica. Então nós vamos ver aí quais são as consequências, o que isso pode causar. Né? Sabemos que esse tema é muito polêmico e pode trazer muitas discussões, e por isso que o professor da EBD que vai ministrar lá na aula tem que estar muito bem preparado, tem que assistir no YouTube, ler livros de vários pontos de vista diferentes e tirar sua própria conclusão. Tem que tomar um pouco de cuidado para não levar uma opinião fechada para a aula, porque sabemos que também os alunos têm pontos de vista diferentes. A ideia é que todos possam ali em conjunto, usando a palavra de Deus, tirar uma conclusão, né, desse tema. Né? A ideia aqui dessa aula não é impor nada, né? Nós vamos usar a Bíblia. Vale ressaltar que a minha aula, quem acompanha sabe que é 100% baseada na revista, então a gente procura sempre manter o foco, né, dentro do que está na revista, escrito pelo comentarista, o escritor da revista, e trazendo algo a mais para se aprofundar no assunto. Então, você que já está acostumado a assistir a aula do EBD em Foco sabe que a gente sempre faz essa abordagem, né, dentro da revista e aprofundando cada vez mais. Essa aula é ministrada com slide que você pode usar na sua igreja para ministrar uma aula diferenciada. Né? Você que é professor da EBD, quer ministrar uma aula com recurso didático diferente, chamar a atenção dos seus alunos, você pode entrar no site do ebdemfoco.com.br, tem um link na descrição do vídeo, você pode clicar nesse link, entrar no site, fazer o seu cadastro gratuito e baixar os slides e usar na sua igreja. Né? Além dos slides, dentro do site do EBD em Foco, nós temos muito mais conteúdo, subsídios em PDF, tem um curso comentando o Levítico e cursos de educação cristã para que você se capacitar melhor como professor. Então vamos lá, começando aqui a nossa aula. O textuário diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18, uma passagem do Novo Testamento, mas que está falando aqui claramente do vinho, fazendo um contraste, né, daquele que se embriaga com vinho e daquele que é cheio do Espírito Santo. A diferença é muito grande. Verdade prática: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Então a gente sabe aqui que não faz sentido alguém querer exercer uma função eclesiástica e ao mesmo tempo ser dado a bebidas alcoólicas. Isso não é compatível, né? São duas coisas que não andam junto, né? Não tem como andar junto. Então a gente vai ver isso durante a nossa aula. A leitura bíblica em classe se encontra em Levítico 10, de 8 a 11, e 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Como eu falei, estudamos capítulo 10 na aula anterior, mas agora nós vamos pegar essa parte específica do capítulo 10. Dentro da plataforma do EBD em Foco tem um curso de Levítico onde é comentado exatamente esses 4 versículos aqui. Então eu recomendo você acessar lá o curso de Levítico dentro da plataforma do EBD em Foco. Essa leitura aqui eu costumo não fazer para ganhar tempo no vídeo, mas suponho que você já fez. Se não fez, faça agora. Aqui tem os objetivos, eu vou pular também para a gente ganhar um pouco de tempo, mas isso aqui é mais, né, para você que já está com a revista acompanhar aí, principalmente em sala de aula. Introdução, vamos lá. Na lição anterior, acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. Embora cientes de sua responsabilidade, eles não temeram entrar no lugar santo para oferecer fogo estranho ao Senhor. Então
Então o que Nadab e Abiú fizeram? Na aula anterior, que você assistiu aí, ou você leu a revista, foi na sua escola bíblica, você já está por dentro do assunto. Eles chegaram lá e cometeram vários erros. Foram no horário que não era o horário correto, foram fazer algo que não era para eles fazer, era somente o sumo sacerdote que podia fazer. Eles pegaram fogo de outro lugar que não era do altar de bronze, enfim. Então eles não ofereceram diante de Deus, não exerceram, colocar assim, diante de Deus o seu ofício da forma correta, né? E a gente vê que por causa disso eles foram fulminados, né? Ou seja, eles morreram ali mesmo, serviram como exemplo, mostrando que a obra de Deus é coisa séria e não deve ser feita de qualquer maneira. Só que surge a pergunta, né? O que levou eles a agirem dessa maneira, né? Tão irreverente e profana? Por que Nadab e Abiú, né, não seguiram o protocolo que deveria ter seguido como sacerdotes, filhos do sumo sacerdote? Por que eles não fizeram da forma correta? Pelo contexto da narrativa sagrada, preste bem atenção, isso não é consenso, nem todo mundo concorda, mas pelo contexto, que é uma regrinha básica da hermenêutica, para a gente interpretar um texto através do seu contexto, nós podemos concluir que ambos estavam embriagados. Ou a palavra concluir aqui pode não ser a palavra mais correta, né? Ou presumir, né? Ou pensar, né? Ou seja, nós podemos chegar a essa hipótese, não é uma hipótese fechada, vale ressaltar que isso não é algo fechado, nem todo mundo concorda com isso. Eles já tinham cometido vários erros, então pode ser que todos os erros que eles cometeram foram devidos à embriaguez. Porque é o seguinte, essa passagem aqui do capítulo 10, de 8 a 11, que fala da questão da embriaguez, essa passagem está justamente depois da morte de Nadab e Abiú. Então, se você pegar a sua Bíblia agora e ler o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver que logo após a morte de Nadab e Abiú, o próprio Senhor Deus se dirige a Arão e faz uma advertência com relação à embriaguez, ao uso excessivo de vinho no ofício divino. Então, é o contexto, que isso fique bem claro, que essa leitura seja realizada por você, pelos seus alunos da EBD, caso você seja professor, e que todos estejam cientes que nós estamos fazendo aqui uma hipótese, criando uma hipótese a partir do contexto da passagem, né? Ou seja, ali a gente pode entender que o erro deles maior pode ter sido isso. Entraram lá embriagados. Guardemo-nos, pois, do álcool, das drogas e de outros vícios igualmente nocivos e destruidores. Então, se você vem acompanhando a revista CPAD aí, você deve lembrar que na revista anterior, que falou de ética cristã, nós falamos de vícios e jogos. Então, falamos de drogas, do álcool, jogatinas, ou seja, tudo isso destrói a vida do ser humano, principalmente se a pessoa trabalhar, né, tiver algum cargo eclesiástico, né? O ministro cristão deve ser um exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Então isso aqui pega muito para o lado para quem está na frente do trabalho, dirigindo, é pastor, é dirigente, é presbítero, é diácono, é professor da EBD, tem que dar o exemplo, né? Se ele não dá o exemplo, como é que ele vai ensinar os outros? Então a gente vai entrar aqui no tópico 1. Tópico 1 diz o vinho na história sagrada. Antes de começar esse tópico 1, eu quero passar aqui para você o resultado de uma pesquisa que eu fiz essa semana sobre a questão do vinho na Bíblia. A gente sabe que tem muitas discussões sobre o vinho que os personagens bíblicos tomavam, era um vinho com álcool ou um vinho sem álcool. Será que Jesus tomou o vinho com álcool? Será que a Santa Ceia era realizada com álcool na igreja primitiva, o vinho alcoólico, né? Será que os judeus celebravam a Páscoa com vinho alcoólico? Então vem muitas discussões, muitos pontos de vista diferentes. E primeira coisa que a gente tem que ver, que essas discussões vêm de duas heranças dentro da igreja evangélica. Uma parte dos cristãos mais tradicionais, eles tinham, né, os puritanos principalmente, que foram para os Estados Unidos, eles tinham o costume de ingerir bebida alcoólica. Então era algo deles, era um costume dos crentes. Então se você for nas igrejas da Europa, você vai ver que é comum os crentes das igrejas tradicionais europeias tomarem cerveja, tomarem vinho. Isso é da tradição deles. E quando a gente vai para os Estados Unidos e para o Brasil, alguns países latino-americanos, a gente vê que a tradição é um pouco diferente. Uma tradição pentecostal,
já vem com um ponto de vista da abstinência total. Ou seja, você não deve beber nada de álcool. Então, tem esses dois pontos de vista do meio evangélico. Um ponto de vista que defende a abstinência total e outro ponto de vista que fala que pode usar tomar de forma moderada. E aí, os dois usam a Bíblia para discutir isso aí. Os dois pontos de vista vão pegar a Bíblia e vão tentar provar dentro da Bíblia que o seu ponto de vista está correto. Agora, uma coisa bem interessante que eu não tinha me atentado ainda, e eu fiz uma pesquisa e descobri, é que o suco da uva, ele, com 7 dias, ele já fermenta e se torna vinho. O processo de fermentação do suco da uva acontece de forma natural. E assim, depois de 7 dias, dentro das condições corretas, ele se torna vinho. Se as condições não estiverem corretas, ideais, ele se torna outra coisa que não serve mais para beber. No ditado popular, ele estraga, né? Ou seja, o suco da uva sem fermento, sem ser fermentado, tem que ser tomado logo após ser produzido. Ou seja, produziu ali 1 dia, 2 dias no máximo, ele serve para beber. Depois disso, ele vai fermentar e vai se tornar vinho, ou seja, vai se tornar uma bebida alcoólica. Aí você fala assim, mas eu compro no supermercado suco da uva sem ser alcoólico. Sim, isso só foi possível depois de 1860, por causa de um processo chamado pasteurização, descoberto por Louis Pasteur, né, um nome francês, que ele estudou sobre a questão da fermentação das bebidas, né? Então o leite, por exemplo, se você colocar um leite lá e deixar aberto, o leite vai coalhar. Aquilo ali é um processo de fermentação onde as bactérias coalham o leite. E a mesma coisa acontece com o vinho. O vinho ali exposto ao ambiente, ele vai acumular algumas bactérias e vai fermentar. Com o processo de pasteurização, essas bactérias são mortas, o vinho, ou o leite, ou qualquer outro líquido esquenta, e aí mata as bactérias, ele fica dentro do recipiente fechado, e ele não junta bactéria e ele não estraga. É o processo de pasteurização onde consegue manter, né, no caso o vinho, muito tempo sem fermentar. Só que antes de 1860 não existia esse processo de pasteurização. Ou seja, antes de 1860, todo suco de uva, depois de 1 semana, virava vinho, virava uma bebida fermentada. Então a gente tem que ter isso como um dado importante, uma observação importante, né, porque não depende de um texto bíblico para dizer isso. Isso é algo fora da Bíblia, a gente tem que saber, é algo que de fato acontece, né? Então a gente tem que entender isso. Então, devido a esse dado, provavelmente todas as vezes que a Bíblia fala de vinho, a Bíblia fala de uma bebida fermentada, alcoólica. Entende? Eu vou tentar, nos versículos, dentro dos versículos que eu vou citar aqui mais na frente, né, a ideia é que você possa observar isso. E a Bíblia vai fazer muito alerta com relação ao uso de bebida fermentada. Então quando a gente fala assim, não vos embriagueis com vinho, ele está falando o quê? De bebida fermentada. Não é não vos embriagueis com suco de uva, porque o suco de uva não embriaga. Então assim, existia sim o consumo de vinho na época dos judeus, na época de Jesus, no Antigo e Novo Testamento. O vinho tinha que ser fermentado porque ele fermentava de forma natural, ou seja, então era vinho com álcool, né? A não ser que eles tiravam ali na hora e bebiam na hora. E os judeus, devido ao teor alcoólico da bebida, do vinho, os judeus misturavam vinho com água. Era uma porção de vinho para 3 porções de água, ou seja, 1 copo de vinho e 3 copos de água, misturava e fazia uma bebida muito mais fraca. Eu costumo dizer que era o refrigerante da época. Eles usavam o vinho ali nas festas, o vinho era símbolo de alegria e eles realmente tomavam esse vinho fermentado. Vamos lá, eu vou continuar aqui a aula e aí isso vai esclarecendo aos poucos. Mas se você ficou com alguma dúvida, pesquise aí processo de pasteurização, como que se faz um vinho. Você vai observar que o processo de produção do vinho acontece de forma rápida, né, porque ele fermenta naturalmente e aí, né, se não fizer o processo de pasteurização, ele vai fermentar, ele não vai permanecer o suco de uva puro.
A embriaguez de Noé. Vamos ver aqui o caso de Noé. Após o dilúvio, Noé voltou-se ao ofício de lavrador e pôs-se a plantar uma vinha. Então aí a Bíblia vai dizer, né, começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E ele, né, essa vinha produziu ali a uva, ele preparou o vinho e bebeu até embriagar-se. Então, segundo os especialistas, o vinho é a bebida alcoólica mais antiga que existe. Desde os primórdios da humanidade, o vinho ele é produzido. Né? Isso, tanto dentro ou fora da Bíblia, isso é observado. A gente observa aqui que estava somente Noé e sua família, eles já bebiam vinho, já tinham conhecimento da produção do vinho. Então ele fez o suco da uva, esperou fermentar e tomou de forma exagerada. E aí ele se embriagou e fora de si desnudou-se, expondo a vergonha em sua tenda, como a gente conhece a história. Ali o seu filho Cã foi lá, viu a vergonha do seu pai, viu seu pai nu. E, enfim, isso foi algo vergonhoso para Noé. Né? E a Bíblia fala que Noé é um dos 3 homens mais piedosos da Bíblia Sagrada, né? da história sagrada, quando você lê isso em Ezequiel 14:14. Né? E ele foi, mesmo sendo esse homem piedoso, que ouviu a voz de Deus, obediente a Deus, ele foi ali, ele transtornado pelo álcool. O álcool corrompeu o próprio Noé. E isso serve de exemplo para nós. Né? Por isso que devemos precaver-se quanto seus efeitos. Provérbios 21 vai dizer: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, assim, há um alerta na Bíblia quanto ao consumo do vinho, né? Porque realmente na época do Antigo e do Novo Testamento era a bebida que era usada pela maioria das pessoas, não tinha refrigerante, então era uma bebida que era usada, as pessoas tomavam e tinha que ter alerta para, né, com relação a esse exagero. A devassidão das filhas de Ló. Vamos continuar aqui. Dizendo-se preocupada com a descendência do pai, as filhas de Ló embebedaram-no em 2 ocasiões. Então a gente lê a história ali de Gênesis capítulo 19 e você vai ver, né, que as filhas de Ló falam: não, nossa mãe morreu, só sobrou nós 2, nosso pai não vai deixar nenhuma herança, vamos nos deitar com ele para ter filho conosco. Né? E demos de beber vinho ao nosso pai, deitemo-nos com ele para que com vida conservemos a descendência de nosso pai. Então elas usaram o que? O vinho, para que ele ficasse bêbado e não percebesse a besteira que ele estava fazendo. E aí em seguida tiveram relações com o próprio pai, gerando 2 povos iníquos, que a Bíblia vai relatar, os moabitas e os amonitas. Né? Ou seja, são 2 filhos, que cada um vai ter um filho, um é Moabe, o outro é Ben-Ami, né, que se torna aí o pai dos amonitas. E aí a gente observa que esses povos eram povos iníquos, porque a sua origem é uma origem iníqua. Né, já veio de origem errada, por causa um pai tendo relação com as filhas e sendo ele bêbado. Né? Então isso é um problema também, foi um problema que o álcool causou na família, e olha o desastre que foi, formando nações completamente iníquas. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissolução como essa. Né? A gente fala assim, mas isso foi com Ló, né? Mas e nos dias de hoje? Quantas pessoas hoje não se encontram jogados na sarjeta, caídos na rua, bêbados, não conseguem um emprego? Né? A gente olha para essa imagem aqui, por exemplo, tem aqui uma pessoa, né, caída, presa na bebida, uma carteira de trabalho ali embaixo, com um cigarro em cima. Então isso é uma desgraça na vida de uma pessoa que se entrega à bebida, não somente ao vinho, mas qualquer bebida alcoólica. Né? Essa pessoa se torna um viciado e traz problemas para ele e para sua família. Né? Um servo de Cristo não pode cair nessa situação. Então a gente olha, por exemplo, para Ló, né, que era sobrinho de Abraão e tinha tudo para ser uma pessoa abençoada, né, andar de acordo com a palavra de Deus, mas não quis, né, e aí acabou se envolvendo com o vinho. Né? Se para suas filhas darem vinho para ele a ponto dele fazer aquela besteira, é porque ele já era acostumado a beber. Então Ló já era normal para Ló todo dia tomar um pouco de vinho, quem sabe, ou até muito vinho. Então já era, ele não bebeu forçado, né? Simplesmente ele exagerou, então em algo que ele já fazia corriqueiramente, talvez, né? Talvez Ló já ficava bêbado várias e várias vezes, as suas filhas aproveitaram essa situação. Então o crente ele tem que tomar muito cuidado com isso, para não cair na mesma situação que Ló caiu.
O vinho como um instrumento de corrupção. A gente vê também que muitas vezes a bebida alcoólica está associada a todo tipo de corrupção, inclusive nos dias de hoje. O exemplo bíblico é o exemplo de Davi, quando ele peca ali com Batseba, tentando encobrir o seu adultério, né? Ele convoca Urias, que era o esposo de Batseba, e faz com que ele vá lá na casa dele e, né, manda ele beber muito vinho, né? Quando Urias já estava bem tomado, ele fala assim, agora tu vai lá e deita com tua esposa, porque o objetivo de Davi era esconder que Batseba estava grávida. Olha só o que diz o texto. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. 2 Samuel 11:13. Ou seja, ali eu vejo uma ação divina, né, onde Deus não deixa Urias entrar na casa com sua mulher e ele dorme na rua, e ali ele bêbado já, Davi esperava que ele fosse fazer isso, né? Esperava que ele fosse até a sua esposa e deitar com ela para depois simplesmente dizer que o filho era dele e passava batido, né? O pecado dele ia passar batido, mas Deus não deixou isso acontecer e Davi teve que pagar o preço pelo seu pecado. A que ponto chega um homem fora da orientação do Espírito Santo? Olha que a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas quando a pessoa não vigia, não adianta, irmãos. Porque eu sou crente há muito tempo, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu leio a Bíblia. Mas se não vigiar, né, todos nós temos fraquezas, né, todos nós podemos errar. Então a gente tem que deixar um pouco a nossa hipocrisia, deixar um pouco o nosso orgulho, né, entender que nós também somos fracos e podemos errar. Assim como Davi errou, todo mundo pode errar. Claro que isso não vai ser pretexto para a gente viver no pecado, né, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Na verdade, a história de Davi serve como exemplo para nós tomarmos cuidados muito mais sérios, principalmente com relação, é claro, ao adultério, que foi o caso dele, mas com relação à bebida e qualquer outro tipo de pecado, né? O rei de Israel usou vinho para corromper um de seus heróis mais notáveis. Era um grande homem, Urias, lutava ali para lutar para Davi, né? No exército de Davi, e Davi fez isso com ele, né? Acabou assassinando ele. Nossas atitudes devem sempre ser dirigidas pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo de Deus que deve dirigir as nossas atitudes e guiar tudo que a gente faz na vida. O vinho no ofício divino. Então a gente chega aqui no segundo tópico, vamos avançar um pouco no nosso estudo. No Antigo Testamento, em sua oferta de manjares ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de um quarto de rim. Então se você ler Levítico 23:13, ele vai falar de um tipo de oferenda, de um tipo de oferta que é feito a Deus, né? E ali ele fala um quarto de rim. O que é um quarto de rim? Rim não é o líquido em si, né? Na verdade, um quarto de rim corresponde a 870 ml, aproximadamente 870 ml. Então, o rim era uma medida que dava 3 litros e 400 e poucos ml, enfim. E aí, quando ele fala um quarto de rim, ele está falando de uma medida mais ou menos desse tanto. E tinha o que nessa medida, né? Tinha vinho ou azeite. Então, eram os líquidos usados como libação. Essa imagem ilustra bem isso aqui, onde o libação que era derramado, um líquido derramado sobre a oferta. Então, quando ele derramava esse líquido sobre a oferta, acontecia, a oferta era completa, né? Simbolizava nessa oferenda que o adorador reconhecia que tudo quanto existe pertence ao Senhor. Então, o vinho também era usado na adoração, principalmente no processo de libação, que era derramar ali sobre a oferta que era feita a Deus. Quanto aos ministros do altar, eram severamente advertidos ao uso do vinho. Então tinha uma advertência bíblica, né, uma advertência ali em Levítico 10, de 8 a 11, a nossa leitura bíblica em classe, né, a parte de Levítico, capítulo 10 de Levítico, onde é feito um alerta. Então sugiro que você faça agora essa leitura, e nessa leitura a gente observa que tem um alerta quanto ao uso de vinho, onde eles não devem de forma alguma usarem o vinho para ministrar, né, ali no sacrifício, exercer o ofício divino. E esse alerta, ele não serve somente para os levitas, mas também para os crentes do dia de hoje. É aplicado também para os dias de hoje. Eu fico imaginando um sacerdote chegando ali bêbado, ou quem sabe, pelo menos com um bafo de vinho,
para oferecer um sacrifício, para conversar com alguém que vai lá oferecer um sacrifício? Qual é o exemplo que ele está dando? Da mesma forma, um crente, um servo de Deus, né, um pastor, um presbítero, um obreiro, um professor de EBD, que está ali, né, se embriagando, ou quem sabe com um bafo de vinho para tratar com um irmão, né, fica complicado isso aí. Então, uma situação que eu não consigo nem imaginar, né, que seria algo realmente constrangedor, né, dentro da casa do Senhor. Então, o vinho realmente ele tem uma proibição, né, aqui dentro dessa passagem com relação ao ofício de vinho. Vamos falar um pouco do vinho no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente observa que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Quando a gente lê João 2, de 1 a 11, a gente vê essa passagem, e é uma passagem muito lida, muito conhecida, principalmente em casamentos, porque foi um evento que aconteceu em um casamento. E há quem diga que Jesus transformou a água em vinho, mas não foi um vinho alcoólico, foi simplesmente o suco de uva. Enfim, será que isso tem base? Poderia ser. Poderia ser. Mas eu observo assim, claro, um ponto de vista meu, né? Um mestre-sala, um especialista em vinho. Porque o mestre-sala é uma pessoa que conhecia da festa, organizava a festa, fazia tudo, conhecia as melhores comidas e conhecia os melhores vinhos. E ali tá ali os judeus com vinho, porque eles bebiam vinho mesmo alcoólico. O judeu, quando fazia uma festa, ele levava para a sua festa um vinho alcoólico. Claro que na hora de beber ele diluía em água para diminuir o teor alcoólico, mas o vinho que era lá é um vinho fermentado. Até mesmo, como eu falei no começo, era muito difícil ele conseguir um vinho não fermentado, porque tinha que ser um vinho fabricado na hora. Então, para ele não fermentar, não dá tempo de fermentar, né? E ali, Jesus transforma água em vinho, e o mestre-sala fala que o que Jesus transformou é melhor do que o anterior. Né? Então, assim, como que o suco de uva agora vai ser melhor do que o suco de uva anterior? Eu acho que não encaixa nessa passagem. Isso eu não concordo contigo, tudo bem, não precisa concordar comigo, é um ponto de vista meu. Mas eu não vejo necessidade de não ser um vinho fermentado. Mas se o vinho traz contenda, se a Bíblia traz tanto alerta quanto o vinho, por que Jesus transformaria a água em um vinho fermentado? Porque o problema estava na quantidade a ser ingerida. Aqui eu observo o alerta, tanto no Antigo como no Novo Testamento, na quantidade de vinho a ser ingerida. Citava lá Davi e Urias, e Davi embebedou Urias, significa que Davi também estava tomando aquele vinho que era um vinho fermentado. Só que Davi tomou pouco e não ficou bêbado, e Urias tomou e ficou bêbado. Então está na quantidade de vinho. Então, como eu já falei também, o judeu tinha uma precaução muito grande, tinha medo de ficar bêbado por causa do alerta e do problema que podia, o alerta divino e os problemas que podiam causar, e eles misturavam o vinho com água para diminuir o teor alcoólico. Mas é muito difícil ter um casamento lá entre os judeus e o vinho ser simplesmente o suco de uva. Até mesmo porque a colheita da uva acontecia e somente uma vez no ano, depois não tinha mais, é só o ano que vem. Então é complicado armazenar a uva, não tinha refrigerador, era tirando, fazendo suco e depois já fermentava. E ao instituir a Santa Ceia, ele fez o uso desse mesmo produto, ou seja, do vinho. Jesus usou o vinho para ali ceiar, que era o costume dos judeus na Páscoa. Então eles comiam a Páscoa e ali estava o vinho. E muita gente vai dizer, esse vinho não era um vinho fermentado. Só que aí é o seguinte, a colheita da uva acontecia 7 meses antes da Páscoa. Como é que os judeus iam conservar essa uva por 7 meses sem estragar? Se nos dias de hoje, dentro da geladeira, a uva estraga, imagina naquela época que não tinha geladeira. Então, se eles tiraram a uva, fizeram o suco, o vinho vai surgir naturalmente, porque ele é o resultado da fermentação do suco. Já falei, vou reforçar isso aqui. Dentro de 7 dias, o suco da uva fermenta e se torna vinho. Então, como que os judeus iam conservar suco de uva por 7 meses, até chegar a Páscoa, para tomar o suco da uva sem ser fermentado? Então, assim, quem argumenta que o vinho usado por Jesus e pelos judeus
na Páscoa era um vinho sem fermento, ou seja, era somente o suco da uva. Tem que saber explicar, né, como que os judeus conservavam o suco da uva por 7 meses sem fazer ele se tornar vinho, se não existia ainda o processo de pasteurização, que eu já falei, né, foi inventado em 1860. Né? Então, assim, naquela época, dificilmente eles iam conseguir conservar. Então, esse vinho usado na Páscoa era um vinho alcoólico. No entanto, né, segundo alguns estudiosos, era misturado com água para diminuir o seu teor alcoólico. Então, aqui no caso de Jesus, ceando com os discípulos, fica bem claro que o vinho, né, simbolizava o sangue do Redentor. E sangue simboliza a obra redentora de Cristo. Então, ou seja, toda a obra de Cristo a gente fala que foi o sangue de Jesus. Então, desde então, a Igreja de Cristo vem utilizando o fruto da vide para oficiar sua maior celebração, a ceia do Senhor. Semelhantemente, também de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, faça isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios 11, 25. Até mesmo em 1 Coríntios 11 tem um alerta quanto às pessoas que iam para a Santa Ceia e estavam embriagando-se. Há quem diga que era uma festa que acontecia antes da Santa Ceia. Né? Há quem diga que era a própria Santa Ceia. Mas, querendo ou não, dentro daquele contexto, tinha ali um suco de uva fermentado, ou seja, um vinho alcoólico. Então, se tem um alerta, né, por que o apóstolo Paulo vai fazer um alerta com suco de uva não fermentado, visto que ele não deixa ninguém embriagado? Então, se tem o apóstolo Paulo faz um alerta, é porque o suco da uva que era usado na época para a Santa Ceia era o suco da uva fermentado. Né? Para ele fazer um alerta não faz sentido. A advertência quanto ao uso do vinho. Nadab e Abiú, sem qualquer temor ou reverência a Deus, apresentaram fogo estranho no altar divino. E aí surge a pergunta: será que Nadab e Abiú entraram no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool? Será que pelo contexto a gente pode tirar essa conclusão? Será que eles estavam bêbados ao entrar ali? Pode ser que sim, né? Porque logo após a morte de ambos, o Senhor fez uma séria advertência a Arão. Vale ressaltar que Deus fala com Arão diretamente, que geralmente Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão. Agora Deus fala diretamente com Arão e fala: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Levítico 10, 9. Ou seja, vocês não devem beber vinho quando entrar na tenda da congregação. E ali esse alerta vem logo depois da morte deles. Por esse motivo, a gente pensa que Nadab e Abiú estavam bêbados, né? Ou seja, sob o efeito do vinho, e por isso que eles cometeram tantos erros e foram fulminados ali. Então aqui fica essa advertência válida para eles e para nós também. Tal aviso serviu para que no futuro tragédias como essa não viessem a ocorrer. É um alerta para que não acontecesse novamente. Por isso o Senhor proibiu incisivamente, a partir daquele momento, a ingestão de vinho e bebidas fortes no ofício do sagrado, e a punição era o quê? A morte. Seria a morte, quem fizesse isso morreria. Terceiro tópico: ministros cheios do Espírito Santo. Recomendações aos ministros. O candidato ao santo ministério da igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito 1,7. Ou seja, aquele que vai estar ali na frente, que vai ministrar, que vai pregar, que vai dirigir a igreja, vai coordenar um trabalho dentro da igreja, essa pessoa não pode ser dada ao vinho. Não se pode confiar rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Olha essa reportagem que eu tirei da internet. Pastor é preso pela PM dirigindo embriagado e com documento atrasado em Cuiabá. Olha só, 2 grandes erros, tanto para a sociedade como diante de Deus. Embriagado e com documento atrasado. Eu fui ler a reportagem diz claramente que era um pastor da Assembleia de Deus. Infelizmente isso tem acontecido no nosso meio, né? Então não é a questão de vou beber um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. É que estão exagerando mesmo, né? E aí, se você não dá conta de beber um pouquinho, não beba nada. Jesus não falou isso, né? Olha, se
o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Jesus está falando assim, olha, se tem alguma coisa que te faz pecar, corta logo, né? Elimina logo. Então se você, né, qualquer coisa que te faz pecar, tira logo isso da tua vida. Então se a gente vê por aí muitos escândalos de pastores, né, que se envolvem com bebidas e depois saem na mídia, mesmo que não saia na mídia, mas entre os irmãos todo mundo fica sabendo. E como que esse pastor vai se portar diante da igreja? Será que as pessoas vão dar crédito à mensagem dele? Então é muito melhor ele reconhecer sua fraqueza, procurar ajuda, né? E aí depois, claro, volta para o ofício dele, mas não dá para ficar na frente da igreja fazendo algo e por trás, né, agindo de forma totalmente contrária, né, se embebedando com o uso de bebidas alcoólicas e, em alguns casos mais graves, até drogas. Então aqui fica um alerta, né, se você que está assistindo tem esse tipo de fraqueza por bebida, toma muito cuidado, procure ajuda caso seja necessário. Mas não é vergonha procurar ajuda, vergonha é ficar pecando diante dos homens e diante de Deus. Recomendações à igreja. A recomendação quanto ao prejuízo decorrentes do vinho não se limita aos ministros do evangelho, não é somente quem está na frente de um trabalho que Deus vai chamar a atenção, mas diz respeito a toda a igreja. Todo mundo, todo crente tem que prestar atenção nessas advertências com relação ao vinho. Que o verdadeiro cristão, afastando-se do vinho, busque a plenitude do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então aqui o apóstolo Paulo realmente está falando do vinho fermentado, né, que era tomado na época, mas estava fazendo um alerta, não vos embriagueis com vinho, porque há contenda no vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a ideia é que nós possamos buscar ser cheios do Espírito Santo e não se alegrar, simplesmente usar o vinho para se alegrar, para ficar, né, embriagado e até muitas vezes esquecer os problemas, né? Não é assim que o cristão tem que agir. O cristão tem que reconhecer que tem o problema e entregar os seus problemas ao Senhor. Ministros usados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. E de início eles foram tidos como bêbados. As pessoas de fora falaram assim, olha, né, eles beberam vinho demais, estão cheios de vinho, estão cheios de mosto, dependendo da tradução, né, Atos 2,13. E começaram a zombar deles. Então assim, a palavra usada aqui era realmente a palavra de quê? De vinho fermentado, vinho alcoólico, não tinha outro, né, para ser usado, era esse mesmo. Então eles pensavam que os discípulos da época, aqueles 120 crentes, estavam bêbados, provavelmente pelo que eles estavam falando, fazendo, agindo, a maneira que estavam andando, né, indicava alguma coisa. Então esse pessoal aí bebeu demais e perdeu a cabeça, isso para quem estava de fora. Só que aí Pedro depois vai lá e prega e mostra o que realmente está acontecendo, né? E ali o que acontece, né? De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então aqui Atos 2,41, logo depois do Espírito Santo ter sido derramado, né, aquelas pessoas que achavam que eles estavam bêbados, agora estavam se convertendo, porque tinham entendido que eles não estavam bêbados, mas estavam cheios do Espírito Santo. E aí, logo depois, eles foram pregar o Evangelho. Eu coloquei uma imagem aqui que representa Filipe pregando para o eunuco, mas não somente Filipe para o eunuco. A gente observa que várias passagens bíblicas, logo após eles serem cheios do Espírito Santo, eles foram pregar o Evangelho, porque esse é o resultado de um crente cheio do Espírito Santo. Tem crente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não sabe por quê, acha que é só falar em línguas, sapatear, sei lá, mas esse não é o objetivo. Ser cheio do Espírito Santo na Bíblia significa poder para pregar o Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, que eu citei agora há pouco, né? Acho que é 5:18, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, ele está falando disso, enchei-vos, porque para fazer a obra, para pregar. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai observar o tempo todo que os apóstolos cheios do Espírito Santo pregavam a palavra do Senhor. Né? Então esse é o propósito de ser cheio do Espírito Santo. O vinho não vai acrescentar nada na vida espiritual, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Ou seja, não somente o vinho, mas qualquer bebida alcoólica. Agora, ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença. Conclusão, chegamos no final da nossa aula.
né, e diz o seguinte: quanto ao uso do vinho, sigamos o exemplo dos recabitas, voluntariamente abstinham-se de qualquer bebida forte, para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme, e por causa da sua fidelidade foram honrados pelo Senhor. Portanto, fujamos das bebidas alcoólicas e de outros vícios igualmente graves, a fim de que possamos ministrar ao Senhor com todos eles cuidado. Deus não mudou, lembremos-nos de Nadab e Abiú. Então a gente observa aqui que quem optou por abandonar, abster-se do vinho, foi abençoado pelo Senhor. Os recabitas, o exemplo, foram abençoados, foram honrados pelo Senhor. E aqueles que usaram o vinho, e de maneira errada, pagaram um preço muito alto por isso. Então por isso o alerta, não se envolva com esse tipo de coisa que não vai acrescentar nada na sua vida. Quem é ministro, principalmente, temos que procurar ter cuidado, zelo na obra, para não acontecer como Nadab e Abiú, foi falado na aula anterior. A Nadab e Abiú não tiveram zelo, não cuidaram de fazer as coisas da forma correta e pagaram um preço muito alto. Provavelmente, claro, não é certeza, mas provavelmente estavam bêbados, e olha só o resultado, eles morreram, pagaram com a própria vida. Eu creio que ninguém quer que aconteça isso consigo, pagar com a própria vida por um erro que pode ser evitado. Amém? Então encerro aqui a aula, tem aqui as perguntas, caso você use o slide na sua igreja e queira usar aí com seus alunos. Temos alguns cursos no EBD em Foco que você pode se capacitar mais, e aqui eu encerro a aula. Acesse o EBD em Foco, ebdemfoco.com.br. Qualquer dúvida é só entrar em contato, estou à sua disposição, para que você precisar, pode deixar seu comentário, curtir o vídeo, compartilhe e divulgue. Muito obrigado pela sua audiência, por ter me escutado até aqui, e até a próxima aula.